Graça e paz, amados, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Grande prazer poder estar de volta aqui, completando hoje um mês, mais de um mês já, que nós não tínhamos essa oportunidade. Então, com muita alegria no coração, que a gente fica diante da palavra mais uma vez para poder pregar essa palavra. Eu vou convidá-los a abrirem suas Bíblias em Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53. Isaías 53, nós vamos ler somente o verso 4 e o verso 5. Isaías 53, 4 e 5. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Isaías 53, verso 4 e 5. Leiamos. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Oremos. Querido e amado Deus, nosso Pai, no entendimento de que Tua palavra é a verdade, no entendimento, ó Deus, que a Tua palavra nos traz a esperança que esse mundo precisa, nós pedimos que Tu nos dê a graça, que Teu Espírito Santo nos dê a instrução e a capacidade de falar nesse momento, de acordo com a Tua vontade, meu Pai. Nos abençoa a todos que estamos aqui e aqueles que ainda ouvirão esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Nós usamos um ditado, às vezes, quando alguém está sofrendo, a gente diz que o tempo apaga tudo, né? Dá um tempo, espera um pouco, que logo você esquece, logo isso vai ser superado. Nós usamos muito isso, né? Que o tempo apaga as lembranças de coisas ruins, como apaga de coisas boas também. Mas a verdade é que, com relação ao que Jesus fez na cruz, isso não se aplica a Ele, porque o que Ele fez está vivo. E essas comemorações, esses momentos em que nós lembramos de coisas tão importantes como essa, mantém viva essa chama. Da mesma forma, irmãos, tem muita gente assiste pela internet, o pessoal está ouvindo mensagens, vendo pregadores, pregando a palavra, mas nada disso substitui você vir à igreja. Você está na casa de Deus, nesse ambiente em que o Espírito Santo está mais à vontade para falar ao coração de todos nós, onde o Espírito Santo tem toda e irrestrita liberdade para nos falar ao coração. Quando o profeta Isaías, muitos e muitos anos antes do ocorrido da crucificação, ele tem uma visão. O profeta era chamado naquele tempo de visionário, né, do homem de visões, o vidente, aquele que via o futuro. Geralmente as pessoas procuravam, a gente vê muito isso lá no caso de Samuel, as pessoas procurando Samuel para saber das coisas. Os reis procuravam os profetas para que eles dissessem qual seria o resultado das batalhas, se eles seriam vitoriosos ou não. A verdade é que o profeta Isaías tem uma visão, e o que ele vê nessa visão, ele não sabe como descrever, ele não dá nome, mas ele fala sobre aquele que seria moído pelas nossas transgressões, né? Ele vai chamá-lo de raiz de Davi, né? Tronco de Jessé. Ele não tem o nome, mas ele tem a visão, ele vê o que está acontecendo, ele contempla a crucificação, ele vê o sofrimento de Jesus, e ele ali, na sua profecia, escreve o que nós lemos aqui, que Ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Lógico que na visão de Isaías, ele não está tendo uma visão puramente humana, ele está tendo uma visão
também celestial, onde ele está vendo todos esses eventos ocorrerem. O sacrifício perfeito descrito em Hebreus, né? O sacrifício sendo realizado em favor da humanidade, o povo judeu sendo redimido, e essa extensão alcançando todos, porque ele levou sobre si as iniquidades de todos nós. Nem o próprio Isaías talvez não soubesse a extensão do que ele estava descrevendo. Mas a crucificação de Jesus, um aparente ato de derrota, transformaria-se no grande triunfo do cristianismo. Às vezes, quando eu passo essas datas de Paixão de Cristo, assistindo aqueles filmes, a gente vê ali os atores interpretando o sofrimento dos discípulos, talvez nem mesmo assim dá para dimensionar o que eles sentiram. Eles tinham o mestre perfeito com eles, eles tinham um amigo perfeito, eles tinham aquele que parecia que nada o atingia, o homem das palavras de espada, porque Jesus conseguia rebater toda e qualquer situação com as suas palavras. Ele destruía o ânimo dos inimigos apenas com palavras, e os discípulos jamais imaginariam que ele teria que passar por tudo aquilo. Aquilo acarretou o sofrimento neles, e principalmente um desânimo tão grande neles. Apesar dos 3 anos e meio na companhia de Jesus, aquilo trouxe um desânimo terrível para eles. De forma que quando Jesus encontra Cleopas e o outro na estrada, a caminho, eles caminhando ali, Jesus os encontra e conversando com eles, e eles dizem: mas será que você é o único cidadão que não sabe das coisas horríveis que aconteceram em Jerusalém esses dias? Ali no caminho de Emaús, eles começaram a entrar num embate com Jesus, que eles não conseguiam reconhecer, e aí Jesus diz para eles: homens tolos, tardios, para crer em tudo que os profetas disseram. Ou seja, tudo na verdade já havia sido escrito, precisava apenas se cumprir, mas aquilo estava obscurecido para os discípulos, eles não conseguiam ver, o desânimo deles os impediu de ver a vitória que Jesus traria através da cruz, que a cruz era necessária, ele tinha que passar pela cruz. Irmãos, às vezes a gente está diante de um embate com alguma doença, com algum problema familiar, com algum problema externo na vida, e a gente é abatido pelo desânimo. Muitas vezes a pessoa não consegue nem fazer uma oração simples, e nem ler mais a palavra, por causa do desânimo que vem no coração das pessoas. Mas a gente esquece que há uma realidade que os discípulos também não conseguiam ver, que Deus, soberano sobre todas as coisas, continua firme no seu propósito, e que Deus nos assiste em todos os momentos da nossa vida, nos momentos bons, triunfantes, como nos momentos de dor, de tristeza, de sofrimento e abatimento. E quando nós desanimamos, a palavra de Deus diz que o Senhor é quem nos sustenta, é quem nos toma pela nossa mão direita e nos diz no nosso coração: eu vou ajudar você, eu vou ajudar você. Jesus, quando ressuscitou, ele teve como sua grande primeira missão reanimar os discípulos, trazê-los de volta ao ânimo que eles haviam perdido vendo a crucificação. Eles estavam tão desanimados que no texto que o Carlos Eduardo leu aqui, as mulheres voltam e dizem: olha, nós vimos anjos, nós vimos o sepulcro vazio, e os anjos disseram que o nosso Senhor ressuscitou, que Ele vive. E os discípulos estavam tão tomados de desânimo, que Pedro e João se levantam e saem correndo para constatar o que as mulheres disseram, e o texto diz que João vai dizer: de fato, nós chegamos lá e vimos, estava o sepulcro vazio. Pedro desceu e foi lá dentro do sepulcro, e constatou de fato que não havia mais o corpo de Jesus ali. Contudo, eles não creram ainda. Eles ficaram com aquela dúvida no coração, porque o desânimo era muito grande, era muito forte. Esse desânimo, irmão, que tem tomado o nosso coração diante dessa pandemia, onde as pessoas estão encolhidas com medo de serem tomadas por essa doença, que está ceifando bons e maus, está ceifando todos indiscriminadamente, com um poder que nos apavora, que nos põe em pânico, o poder dessa enfermidade,
dessa pandemia que tem tomado o nosso país, mas nós precisamos entender que o nosso Deus, o soberano, continua Senhor da minha história, da sua história e da história de cada ser humano que existe nessa terra. Deus está usando cada evento, cada coisa que acontece na terra para cumprir o seu propósito. O propósito do Senhor, irmãos, se cumprirá. Não importa o que tenha que acontecer, nós precisamos entender o que a Bíblia diz do nosso comportamento, como deve ser. A Bíblia diz que o justo viverá pela sua fé. É o nosso único equipamento fortalecedor, a nossa fé. É com ela que nós vamos vencer as batalhas, seja para viver, seja para morrer. Nós precisamos crer no Senhor, aquele que ressuscita os mortos, e foi para isso que Jesus voltou, irmãos, para mostrar que a morte havia sido vencida, que a morte havia sido superada por Ele, e que assim Ele dava a todos este grande prêmio. O que parecia um ato de fraqueza, se tornou o troféu da sua autoridade maior. A autoridade de Jesus foi comprovada pela sua ressurreição, pela sua vitória sobre aquela cruz, de transformar aquele ato aparentemente sufocador e destruidor num ato de triunfo e de vitória. A cruz de Cristo tinha mais a ver com o céu do que com a terra. Hebreus capítulo 10, verso 12 diz: mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Glória ao Senhor, porque o evento da cruz é o sacrifício perfeito, e ele tem mais a ver com o céu do que com a terra, porque é lá onde Jesus encontra o altar. A cruz, na verdade, foi o altar do sacrifício na terra, mas a oferta foi recebida no céu. O Cordeiro perfeito sobe à presença de Deus. É no céu onde tudo acontece. A oferta é recebida, é aceito, e os benefícios são revertidos a nosso favor. Porque o que Jesus conquista não é para Ele, é para nós. O que Jesus conquista com a sua vitória era para nós, porque Ele já é glorioso. Ele é unigênito do Pai. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele mesmo fala: Pai, glorifica teu Filho com a mesma glória que eu tinha junto de ti. Ou seja, essa glória era dele, é dele. Nada que foi feito na terra o afetaria com relação a esta glória, mas o que ele conquista na cruz, e ele traz, é para nosso benefício. É a vitória para mim e para você, é a vitória sobre a morte, é a vitória sobre todas as circunstâncias dessa vida, porque, como declara o apóstolo Paulo, nós não somos mais de nós mesmos, nós pertencemos a Deus, é Ele o proprietário das nossas vidas, e nós devemos ter esta confiança nele, de que nada acontece em nossa vida sem que Ele o permita. Nós não estamos à mercê da sorte e do azar, nós não estamos à mercê desse vírus, nós estamos debaixo da autoridade suprema do Senhor, que é dono absoluto das nossas vidas. Eu só estou aqui porque o Senhor assim o quis. Eu fui hospitalizado e o Senhor foi lá, agiu e trouxe. Irmão Sala estava entubado, nós oramos, Deus o trouxe de volta. É Deus quem faz a obra, irmãos. Nós precisamos confiar no Senhor, porque todos os benefícios conseguidos e conquistados por Jesus foram revestidos a nosso favor. Por 3 dias nada de diferente aconteceu na terra, mas foi no mundo espiritual onde as coisas começaram a mudar. O apóstolo Pedro diz que Jesus foi em espírito, pregou os espíritos em prisão. Ele declara a vitória do Pai no mundo celestial. É lá onde as chaves da morte e do inferno são tomadas. É lá onde o poder e a autoridade de Satanás é subjugada, irmãos. Jesus rompeu o poder da morte e triunfou sobre o poder de Satanás. Aquele que é chamado príncipe desse mundo não tem mais autoridade sobre a vida daqueles que andam com Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que ele triunfou sobre eles, que ele os expôs publicamente à vergonha, triunfou sobre eles naquela cruz.
A cruz, irmãos, foi o cancelamento da dívida do pecado da humanidade. Essa é a grande verdade da cruz. Aí você me pergunta, pastor, então toda a humanidade agora é salva? Não, toda a humanidade pode ter acesso a esse benefício. Esse benefício é para toda a humanidade, indiscriminadamente, sem observar quem é o pecador ou que tipo de pecado haja cometido. O processo é simples, o pecador precisa se arrepender dos seus pecados. Foi o outro texto lido por Carlos aqui no livro de Atos, onde Pedro dá aquele sermão, mostrando que Jesus é a salvação para a humanidade, e os ouvintes perguntam, então irmãos, o que é que nós temos que fazer agora? E Pedro diz, arrependei-vos dos vossos pecados, para que venham os tempos de refrigério, para que sejam apagados os vossos pecados, arrependam-se. E essa é a mensagem do Evangelho. Parem de pecar, parem de andar em rebelião contra Deus, parem de se levantar contra o Senhor, parem de viver nessa situação de rebeldia, arrependam-se dos pecados, peçam perdão ao Senhor, se voltem para Ele e recebam os benefícios conquistados por Jesus naquela cruz. Recebam a vida eterna, recebam os benefícios da eternidade na vida de vocês, recebam o Espírito Santo, que vem para nos fortalecer diante dos desafios dessa vida. Esse é o desafio feito na cruz. Ali Jesus assume toda a autoridade no céu e na terra, como ele diz em Mateus 28, 18. Os efeitos da crucificação, irmãos, não são temporários, são eternos. Hebreus 9, 28 diz assim também: Cristo ofereceu-se uma só vez para levar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. A cruz, ela não é um ato fixo, alguma coisa que aconteceu na história e que teve o seu efeito naquele momento, causou todo aquele revuo, aquela mudança na sociedade naquele tempo. Não. Os efeitos da vitória da cruz nos alcançam agora, e a promessa vem junto. O Senhor voltará a segunda vez, o Senhor virá resgatar o seu povo. Aqueles que não tiverem partido ainda para estar junto dele, serão resgatados. Mateus vai falar que Jesus diz que no abrir e fechar de olhos, haverá o grande arrebatamento da terra, porque os anjos do Senhor virão fazer a colheita, virão vidimar a vinha, tirar aqueles que são do Senhor, levá-los para o céu, estar com o Senhor. Amados, a cruz gerou para nós a esperança, e o seu efeito cobriu a terra e alcança a todos. A esperança da eternidade, cheia de paz e glória, agora é a nossa bandeira, é o nosso escudo, é a nossa esperança, porque nós sabemos que a nossa vida não se limita apenas a essa existência. Nesse período de pandemia, algumas pessoas ficaram muito atordoadas diante dos acontecimentos, isso enfraquece muito as pessoas de fato. E aí eu falando para uma pessoa, meus irmãos, se nós confiarmos em Deus apenas para essa vida, nós somos os mais infelizes de todas as criaturas, como diz o apóstolo Paulo. Nossa esperança em Deus é para toda a eternidade. Nós cremos na vida eterna, nós cremos que a morte não nos limita, a morte não nos apaga, a morte não nos destrói, a morte não tem mais poder sobre nós. Nós cremos, essa é a nossa esperança, amados. E a nossa cruz, como Jesus disse em Lucas 9, 23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Num mundo cheio de inquietação, a nossa cruz ela é um processo de enfrentamento, onde nós temos que nos levantar como a voz que acalma a humanidade. Nós temos que replicar o que Jesus diz em Mateus 11, 28 a 30, vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, aprendam de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Nós precisamos levar esta mensagem para que as pessoas entendam que Jesus é poderoso para ministrar paz, para ministrar descanso à nossa vida, para em meio às tribulações, onde nós estaremos cansados e sobrecarregados,
É Ele que nos dá a paz que nós precisamos. É Ele que nos dá a confiança que nós precisamos. Ele é o único que pode nos dar, e nós precisamos levar esta mensagem para as pessoas. O nosso desafio, a nossa cruz, está em nossa total e irrestrita dependência de Jesus Cristo, confiando, porque é um grande desafio no nosso tempo, nos mantermos fiéis e dependentes do Senhor, sabendo que Ele, o que Ele fez é verdade, e que nós podemos confiar. No mundo cheio de aflições, nós somos chamados a nos esconder na sombra do Onipotente, descansar ali, na sombra do Altíssimo, e nos sentir seguros, como diz o salmista no Salmo 91. A nossa cruz nos orienta como uma bússola na direção que nós devemos seguir. Nós não estamos perdidos, desorientados. Muita gente tem ficado em pânico diante dessa situação e tem esquecido de olhar para onde deve olhar. Cuidado, eu estava vendo hoje um comentário nas redes sociais. Pare de olhar para o que os jornalistas dizem. Parem de olhar para as notícias ruins e olhe para Jesus Cristo, como diz Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhando firmemente para o Senhor Jesus Cristo, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Nós devemos confiar no Senhor Jesus, continuar olhando para Ele, porque é de lá que vem a nossa vitória. A cruz gerou a nossa esperança, graça para as nossas fraquezas, autoridade espiritual para as nossas vidas, herança incorruptível que nos espera no céu. O terceiro dia, o domingo de Páscoa, na ressurreição de Jesus, é declarada a grandiosa vitória. Saber que Jesus ressuscitou, ao verem Jesus, os discípulos mudam totalmente a sua história. Aqueles homens medrosos, aqueles homens desanimados, se transformam em outros homens, tomados pelo Espírito Santo. Uma coragem tremenda alimenta a vida deles agora, e eles não têm mais medo com o Senhor. Eles venceram. Aqueles que os mataram, acharam que estariam destruindo eles e o legado que eles trouxeram. Mas nós estamos aqui porque o legado deles venceu o tempo e venceu a morte. Nós recebemos esse benefício deles, pela coragem deles, de não se encolherem diante do medo da morte, mas se levantarem impetuosamente para pregar o Evangelho. Porque Cristo vive, como foi cantado, nós também viveremos. Porque Cristo venceu, nós também já vencemos. Tome sua cruz, siga Jesus até que a sua cruz se transforme numa coroa de glória. Esse é o nosso desafio. Siga Jesus, leve sua cruz, até que a sua cruz se transforme na coroa de glória. Até que a morte seja engolida pela vida e não haja mais nenhum medo. Até que nós cheguemos ao lugar onde a Bíblia declara que nenhum mal entrará lá para nos atingir, onde nenhuma aflição nos alcançará mais. Na vida eterna, irmãos, no lugar prometido pelo Senhor, há o companheirismo do Senhor por toda a eternidade, a segurança por toda a eternidade, e o sofrimento já não nos alcançará. Deus dará um basta em tudo isso. É a nossa esperança em Cristo Jesus, porque Ele vive, nós também vivemos. Amém? Que Deus abençoe nossas vidas. Vamos orar. Pai querido, obrigado, muito obrigado por toda a herança que recebemos através do que Jesus Cristo fez naquela cruz. Obrigado, meu Deus, porque Cristo ressuscitou para a glória eterna do Teu nome, Senhor, mas também para nos trazer os benefícios que hoje nos proporciona paz e esperança. Louvado seja o Teu nome, Senhor, porque Cristo vive, nós também vivemos. Obrigado, meu Deus, pela vitória que ninguém pode tirar de nenhum de nós, porque foi conquistada por Jesus a preço de sangue e nos dada por graça, e impossível ser roubada, impossível ser tirada das nossas vidas. Por isso nós te louvamos e te engrandecemos. Deus, tira do nosso coração o medo, tira do nosso coração, ó Deus, todo e qualquer sentimento que não seja de alegria diante da vitória de Cristo Jesus. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém.